Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Mais uma vez eu quero trazer aqui uma reflexão. Hoje nós tivemos uma manhã com Deus maravilhosa aqui em Sítio Novo, Tocantins. Igreja pastoreada pelo pastor Ezequiel, a missionária Raíssa. E o pastor Gilvan Rodrigues trouxe uma mensagem poderosa que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele leu esse texto e também assim, ele leu outro texto no Novo Testamento e ajuntou e trouxe uma mensagem poderosa da parte de Deus aos nossos corações. Foi uma manhã poderosa. E algumas coisas nos chamaram a atenção dentro da mensagem a qual Deus deu para o homem de Deus nesta manhã. Eu quero também compartilhar com você, no dia de hoje, um pouquinho sobre esse texto. Não uma exegese completa, não, mas algo direto assim, bem compreensível ao seu coração, de forma muito simples e rápida. Quando Deus começa a criar os céus, no plural, e a terra, ele cria com o seu poder, com a sua magnitude, com a sua soberania, e ele faz o céu maravilhoso, lindo e eterno. Após criar todos os céus e as criaturas celestes que existem lá, ele vai agora criar a terra. E a terra, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que estava sem forma e vazia. E o homem de Deus nesta manhã, pastor Gilvan Rodrigues, trouxe uma interpretação muito interessante, muito importante, boa aplicada, dizendo que assim é o homem que quando está fora ou longe de Deus, ele é sem forma e vazia. E realmente o homem sem Deus na vida, não estou falando de religião, mas o homem sem Deus na vida, sem estar vivo espiritualmente, ele não tem forma e está vazio. E quando nós estamos sem forma, nós perdemos a nossa identidade. E quando nós estamos vazios, ficamos vulneráveis para receber qualquer tipo de conteúdo dentro de nós que vai nos destruir, que vai nos autodestruir e que vai trazer ruína e vergonha. Assim é o homem quando está longe de Deus. Ele está sem forma e vazio. Como é que estará a sua vida? Quanto tempo você perdeu a sua identidade? As pessoas já não vê aquela pessoa que você era antigamente, porque você já não tem aquela identidade de homem e mulher de Deus. Ou seja, ao decorrer da nossa caminhada, nós vamos perdendo a nossa identidade como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus. Aleluias. E nós perdemos a nossa identidade. Mas nesses últimos dias, Deus quer trazer de volta a minha e a sua identidade. Voltar a ser o que era antes. Homem de oração, mulher de oração. Uma vida com Deus, uma vida dedicada ao Senhor, ao ministério, ao chamado a qual Deus nos chamou para cumprir. E quando nós estamos vazios de Deus, por isso que está tendo tantas coisas nos dias atuais, como, por exemplo, síndrome do pânico, depressões, pessoas se suicidando, pessoas se matando, se mutilando. Por quê? Porque perderam a verdadeira essência, a graça, a unção, a presença de Deus. No Salmo 151, versos 9 a seguir, disse Davi, nos Salmos: Senhor, tira tudo de mim, só não tire de mim o teu Santo Espírito e me dá um espírito voluntário. Ou seja, Davi aqui, ele era farto de bens. Todavia, ele sabia muito bem que o seu interior, o seu coração, a sua alma precisava do principal, que era Jesus, era o Espírito Santo na vida dele. Era o Espírito Santo na vida dele. Não adianta nós ganhar o mundo inteiro. Jesus disse em Mateus 7, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, a Bíblia diz também na boca de Jesus, no Sermão do Monte, que aonde está o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Nada dessa terra consegue preencher a nossa alma. Nada desta vida que é passageira consegue tocar o que é eterno. Mas o eterno pode tocar o que é material e físico. Nos dias de hoje, o Espírito Santo também ainda continua se movendo sobre nossas vidas, sobre a face da terra. Mas ele está procurando uma brecha
Deus disse isso para Ezequiel, no capítulo 22 do seu livro. Procurei um que tivesse na brecha e não achei. E ainda assim ele continuou procurando homens e mulheres que queira novamente renovar sua identidade, que queira realmente novamente, nos dias de hoje, se encher da sua graça. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 a seguir, ele diz: "E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo." Ali a palavra do original do grego é se encher constantemente. Eu sei que a teologia é fraca, a teologia sem Deus, a teologia vazia, hoje que só leva para o coach, só leva para o bem material, isso é loucura. Mas a teologia bíblica, o estudo sobre Deus, nos leva a entender que realmente a nossa vida tem que estar uma vida constante de busca. Atos 6:4 diz: "Quanto a nós, diz os apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra." Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, salvo engano, 18, diz: "Orai sem cessar." No 17, "Orai sem cessar." É tempo de nós realmente encher nossas candeias de azeite. Mateus 24 fala sobre a parábola das 10 virgens. E a diferença dela umas para as outras, das 5 para outras 5, é que as 5 delas tinham azeite em reserva. E é tempo de nós deixar que o Espírito Santo se mova sobre nossas vidas da forma que ele quiser. Jesus disse em João 3, versículo 8: "O vento sopra onde quer. Ouve-se uma voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito." Ou seja, Paulo fala sobre isso na sua carta aos Gálatas. Ele diz que aquele que é guiado pelo Espírito, que tem o Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Nós temos que deixar nos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos levar à palavra, que é lâmpada. Salmo 119, verso 65 diz: "Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos." O Espírito Santo vai nos conduzir à palavra de Deus, que vai iluminar nossos caminhos, nossas vidas. E a Bíblia diz que pela palavra e pela oração nós somos santificados. Hebreus capítulo 12 diz que segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É a palavra, é a oração que nos santifica todos os dias, para que então a presença, o poder, a graça, a unção de Deus permaneça sobre nossas vidas. A unção não está sobre a voz alta ou baixa. A unção não está no intelecto e nem nas emoções afloradas. Não. A unção está na constância da vida de oração, jejum, palavra e obediência, vigilância. Jesus disse em Marcos 16 que orai para que não caia em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. E agora é a hora que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade. Em um tempo de apostasia, em um tempo de tantos escândalos no nosso meio, o tempo é agora de nós nos encher da presença de Deus, de deixar. Vão falar, mas as pessoas falam de qualquer jeito, mas não dê ouvido. Você sabe a sua identidade. Você reconhece quem você é. E o melhor, Deus sabe quem realmente você é. É melhor ser chamado de louco, mas cheio do Espírito Santo, do que um certinho que não tem temor a Deus. Um certinho no requisito diante das pessoas. Mas para Deus, Deus sabe o que ele tem visto, do que ele tem falado e como ele tem agido. Da mesma forma, são os loucos por Jesus. Jesus conhece a sua intimidade, Jesus conhece o seu caminhar, Jesus conhece o seu caráter, Jesus conhece a sua vida, ele sabe. Eu te convido nesta manhã, depois de uma reflexão tão maravilhosa, depois daquilo que eu ouvi nesta manhã, sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Foi uma manhã de renovo, foi uma manhã de poder, de Bíblia, unção, oração e renovo. A Bíblia diz que ainda que o teu homem exterior se corrompa, o interior ele se renova de manhã após manhã, porque o Espírito Santo todos os dias
Ele fala conosco, Ele nos levanta, Ele nos traz paz, Ele é o Espírito de paz. Estou com a voz ruim porque esses dias tem sido pegado na obra de Deus, pregando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, fique com essa reflexão. Deus tem um tempo novo para a sua chamada. Enquanto muitos estão dispersos, o caminho está ficando mais estreito, o caminho está ficando mais fácil acessar a Deus no requisito pela pequena minoria que está dentro de pessoas buscando a Deus. Se tem poucas pessoas buscando, isso significa que eu tenho acesso mais rápido a Deus. Ou seja, Ele tem urgência para nos usar, Ele vai usar quem estiver na brecha. Que Deus te abençoe. Deixa o espírito do livro do Gênesis, que pairava sobre a face das águas, vir sobre a sua vida e te fazer um homem ou mulher tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer te usar.